Eu cumprimento com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade. Eu louvo a Deus por me colocar mais uma vez à frente deste instrumento para trazer aos amados irmãos e amigos mais um vídeo mensagem, onde compartilho convosco mais uma porção gloriosa da rica e soberana palavra de Deus. Louva a Deus por este dia, louva a Deus pela vida, louva a Deus pela saúde, louva a Deus pelo pão, pela água, pelo vestir, louva a Deus pela segurança, louva a Deus pela vida da minha filha, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. Eu glorifico a Deus na tarde deste dia. Louva a Ele por me permitir estar aqui, por permitir-me trazer mais esta palavra para a nossa edificação. Eu quero vos convidar a ler comigo a palavra de Deus, que encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 26, que nos diz assim a palavra de Deus: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Vou repetir. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso eterno e amado Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, amados, nesta oportunidade que Deus nos dá, eu quero falar sobre o ocorrido no culto de ontem, no qual eu fui o portador para trazer a mensagem à igreja. E o que eu preguei ontem parece que não agradou ao pastor, de tal forma que alguns já cogitam a afirmar que o irmão Joel assinou a sua sentença. Os irmãos sabem que com essa era do WhatsApp, os irmãos não precisam me esperar para me fazer qualquer pergunta ou até se colocar minha defesa. Com um clique no celular, os irmãos já começam a manifestar o seu apoio ao irmão Joel, e afirmando que o irmão Joel assinou a sua sentença com aquilo que ele pregou no dia de ontem, no dia 18 de fevereiro desse ano de 2018. Porque os irmãos dizem que
percebendo a reação do pastor, no final do culto, ao assumir o microfone, foi uma reação totalmente adversa da reação nos cultos anteriores, em que o irmão Joel foi o portador para trazer a mensagem de Deus. Então os irmãos perceberam que a reação do pastor não foi de agrado com a mensagem que o irmão Joel trouxe. Os irmãos perceberam que a reação do pastor foi totalmente oposta a das oportunidades anteriores em que ele deu para o irmão Joel trazer a palavra de Deus. Então os irmãos, mostrando-se a meu favor, me perguntam se com isso eu não me queimei, se com isso eu terei outras oportunidades. Os irmãos me perguntam se com isso eu ainda voltarei a subir ao altar. E o que eu tenho respondido é que eu não me preocupo muito com isso. Eu nunca me preocupei em subir ao altar. Eu nunca me preocupei em pregar dentro da igreja, sobre o altar. Nunca foi uma vaidade do meu coração. O que me deixa triste é se eu ficar sabendo que não me dão a oportunidade por uma vingança, por um sentimento de vingança, de retaliação, de hostilização à minha pessoa, por eu não me submeter ao silêncio que impõe a mim. O que eu não aceito é que não me dê oportunidade, porque eu não preencho os caprichos do pastor, do dirigente ou de quem quer que seja. Não. É isso e é nisso que eu me preocupo, que me deixa triste, em saber que o sentimento de vingança permeia dentro das nossas igrejas, no ministério, sobre os altares de nossas igrejas. É isso que me preocupa se eu vier a sofrer desta forma. Mas quanto a não me dar oportunidade, isso eu nunca me preocupei. Eu nunca corri à busca de oportunidades para pregar ou para exercer funções dentro da igreja. Eu nunca deixei a minha congregação para ir cultuar em outras congregações, buscando pregar lá, ter uma oportunidade para pregar. Não, de maneira nenhuma. Então eu não me preocupo com a reação do pastor. Se assim for, como os irmãos interpretaram, como aqueles que me arguiram com suas perguntas interpretaram. O que eu quero é ir para o céu. O que eu quero é ser membro do corpo de Cristo. Isso para mim é tudo. Ser membro do corpo de Cristo. E para ser membro do corpo de Cristo, eu não dependo do pastor, eu não dependo dos obreiros, eu não dependo do ministério. Para ser membro do corpo de Cristo, depende exclusivamente de mim e daqueles que querem ser membro do corpo de Cristo. Ser obreiro, exercer alguma função dentro da igreja, aí sim depende do pastor. E aí sim há até injustiça.
nas escolhas, na seleção daqueles que se escolhem para exercer funções ou para ter oportunidades em nossos cultos. Mas o que me importa é ser membro do corpo de Cristo. Quando teve a mudança de pastor, alguns irmãos ficaram até alegres por mim. Aqueles irmãos que desejam, que sempre desejaram ouvir o irmão Joel, que sempre desejaram que o irmão Joel tivesse uma oportunidade no altar. Esses irmãos se alegraram. E alguns até vieram a mim e me perguntaram o que eu esperava dessa troca de pastor. E eu disse que eu não esperava absolutamente nada. Como não espero? Eu espero Jesus. Eu espero o arrebatamento. Eu espero subir. Eu espero fazer parte da igreja que vai ser arrebatada. Mas quanto ao que o pastor possa fazer por mim, eu não espero nada. Foi o que eu respondi para os irmãos que, alegre com a mudança de pastor, achando que com isso o irmão Joel seria mais usado, teria mais oportunidade. Então me perguntaram e eu respondi dessa maneira que estou afirmando aqui. Que eu não esperava nada. E os irmãos então afirmavam que não, você vai ter oportunidade. Você vai ser usado. E quando os irmãos viram que o irmão Joel foi usado, passou a ser usado, muitos irmãos se alegraram e ficaram felizes pelo irmão Joel. O que eu agradeço. E glória a Deus por isso. Mas eu sempre disse para os irmãos que eu não sei até quando esse usar o irmão Joel permanecerá. E em decorrência do que o irmão Joel pregou no culto de ontem, esse mesmo irmão me perguntou. Esse mesmo irmão me questionou se eu não assinei a minha sentença. E eu não me preocupo, porque eu não prego para vender. Eu não tenho CD gravado, eu não tenho livro, eu não tenho apostilas, eu não busco me propagar para ter oportunidades em outras igrejas, não. Eu não prego para vender, eu não prego para me propagar. Eu prego para salvar as almas. A minha preocupação quando prego não é em vender, pois nada tenho para vender. Não uso a palavra de Deus como um trabalho para vender. De maneira nenhuma. Os que assim agem, os que assim fazem, é quem tem que se preocupar em pregar para agradar a população, para agradar aos que o ouvem. Porque se a mensagem gravada, se o livro escrito não estiver de acordo com o que o povo quer, não comprarão, não se venderá absolutamente nada. Então eu não tenho isso para mercadejar dentro da casa de Deus. Então eu não me preocupo em pregar para agradar, quer ao pastor ou quer aos que me ouvem. Na verdade, os que me ouvem, os que ouvem a palavra de Deus, é que tem que se agradar da palavra de Deus. Não é o pregador que tem que buscar agradar o povo com a palavra, mas é o povo que tem que se agradar com a palavra de Deus. Porque não é a palavra que se adequa ao povo,
é o povo que tem que se adequar à palavra de Deus. Não é a palavra que se molda ao povo, mas é o povo que tem que se moldar segundo a palavra de Deus. É assim que funciona. Então o pregador, ele não tem que se preocupar em pregar para agradar. Ele tem que pregar a palavra de Deus. E o povo é que tem que buscar em se agradar da palavra de Deus. Uma certa vez Jesus pregava e ele disse: por que não me ouves? Por que a minha palavra não entra em vós? Porque vós não sois de Deus. Vós sois do diabo. Então está aí. Quem não se agrada da palavra de Deus é porque é do diabo. Mas aqueles que são de Deus, eles se agradam da palavra de Deus. Então não é a palavra que tem que agradar o povo que tem que se agradar da palavra de Deus. Então eu sempre me preocupei com esse quesito. Eu nunca subi no altar com vaidade. Não. Eu nunca subi no altar buscando agradar o povo, agradar o pastor. A minha preocupação sempre foi em agradar a Deus, porque a palavra é dele. Ele é o Senhor da palavra. Então eu não me preocupo com o que vai me acontecer. Eu não me preocupo com as retaliações. Eu não me preocupo se eu não tiver mais oportunidade. Desde que isso não seja por vingança. Porque aí Deus não vai operar sobre o altar, Deus não vai operar na igreja. Não vai. Porque o irmão Joel não fez nada de mal. O irmão Joel não pregou nada que contrariasse a palavra de Deus. Pelo contrário, eu preguei a palavra de Deus. Eu até pensei em mudar a mensagem. Mas essa mensagem já estava no meu coração. Eu já tinha falado com Deus que uma oportunidade que me fosse dada, eu ia trazer esta palavra para a igreja. E essa palavra ficou em meu coração. Desde quando eu ouvi a irmã cantar esse hino, que fala aqui de Davi, desde quando eu ouvi as irmãs cantando outros hinos que contrariam a palavra de Deus, desde quando eu ouvi se pregar hostilizando Jacó, desde quando eu ouvi o irmão falar, pregar que o Rio Jordão era como o Rio Tietê. Então eu fiquei preocupado. Esse tipo de mensagem convulsionou-se dentro de mim. E há muito que eu ouço hostilizar a Jacó. Então já estava no meu coração trazer uma mensagem da parte de Deus com respeito a isso. Só que no decorrer do tempo foi se juntando ao que eu ouvi de Jacó hinos, pregações totalmente contrárias à palavra de Deus. Onde se afirma que Deus está dizendo quando a palavra de Deus não diz. Então ontem foi a oportunidade que o irmão Joel teve de trazer essa palavra para a igreja. E eu pensei em mudar. Até quando eu cheguei no batente do altar para subir, eu pensei em mudar. Mas aí eu resolvi não mudar. Eu resolvi não mudar a mensagem. Então eu preguei. Eu preguei, usei até como texto de mensagem o que está escrito no primeiro capítulo, no versículo 16 da carta de Paulo aos Filipenses.
capítulo 1, do versículo 15 até o versículo de número 18, foi o texto que eu tomei por base para poder trazer a palavra de Deus, que é onde Paulo fala sobre alguns que pregam a Cristo de diversas maneiras, mas o que eu tomei para me basear é o versículo 16, que ele diz que uns por amor pregam a Cristo, sabendo que ele foi posto para a defesa do Evangelho. Então foi esse o texto que eu me firmei, de que nós fomos postos por defesa da palavra de Deus. Nós fomos chamados como igreja, e a igreja, ela tem o papel de pregar a palavra de Deus. E se nós vermos ou ouvirmos alguém falando qualquer coisa, quer cantando, quer pregando, quer vivendo no seu corpo, algo afirmando que é Deus e está contrário à palavra de Deus, cabe a nós como igreja defender a santidade e a veracidade da palavra de Deus. Porque nós, a igreja, foi posto para a defesa do Evangelho, para a defesa da palavra de Deus. E o Novo Testamento, o Velho Testamento, ele é a palavra de Deus. Então tudo que nós ouvimos, tudo que nós ouçamos, tudo que nós vemos, que se afirma dizer que é Deus, mas contraria a palavra de Deus, a Santa Bíblia, nós temos que refutar, nós temos que combater. Nós não podemos aceitar calado. E eu, no decorrer desse tempo que eu venho ouvindo se hostilizar a Jacó, e depois esses hinos, e depois essa mensagem, apesar que falar que o Rio Jordão parece o Rio Tietê, o irmão não foi o primeiro nem o último a pregar, pois antes dele eu já ouvi muitos outros falarem que o Rio Jordão era como o Rio Tietê, por isso que Naamã se recusou a mergulhar no rio, alegando que na Síria havia águas cristalinas, quando na verdade não foi essa a razão pela qual Naamã se recusou a mergulhar. Então o irmão não foi o único. Então eu juntei o pacote daquilo que ouvi, que venho ouvindo, e que ninguém combate, que ninguém toma frente de imediato, porque aquilo que se fala em cima do altar não pode deixar para consertar amanhã. Tem que ser consertado de imediato. Não pode deixar sair do templo, porque depois não adianta mais querer consertar, porque os irmãos já ouviram e já saíram comentando. Então aquilo de contrário à palavra de Deus, que se fala dentro do templo, sobre o altar, tem que ser refutado de imediato. Não podemos ter respeito à presença de quem quer que seja. Não podemos ter respeito à aparência de quem quer que seja, naquilo que ele está contrariando a palavra de Deus, naquilo que ele está dizendo que é Deus, quando a palavra de Deus não diz que é Deus. Mas lamentavelmente o amiguismo, o respeito, está acima da palavra de Deus, que não se tem coragem para de imediato refutar, não se tem coragem para de imediato combater, rebater aquilo que está sendo falado, que foi falado em cima do altar, que contraria a veracidade da palavra de Deus. Mas tomar o microfone para atacar o irmão que pregou a verdade, aí é fácil. Aí se tem coragem para pegar o microfone em seguida e rebater a verdade que o irmão pregou, é fácil. Isso é muito fácil.
Mas era para ser o contrário. Era para dar glória e aleluia. Mas isso não acontece. E é o que não aconteceu ontem. Até no entender, né, no interpretado, irmãos, que já estão afirmando que eu assinei a minha sentença, que não terei mais a liberdade que venho tendo, que eu traí a confiança do pastor, porque eu falei, eu preguei aquilo que o pastor deve pregar. Não é que cabe ao pastor pregar, não, de maneira nenhuma. Pregar a palavra de Deus não é um dever só do pastor. Não é algo restrito somente ao pastor. É a toda a igreja. Mas, nesse caso, se interpretou, se estão interpretando, de que o irmão Joel falou aquilo que era para o pastor falar. Que cabia somente ao pastor falar no culto de doutrina. E eu vou mostrar aqui, à luz da Bíblia, que não é verdade. Que o irmão Joel em nada infringiu a autoridade do pastor. Pois bem, mas o que é que o irmão Joel pregou? Que causou, está causando essa interpretação de que o irmão Joel assinou a sua sentença de morte na igreja de Vila Brasilândia. É que eu, irmão, já ouvi muito se pregar que Jacó era mentiroso, enganador, trapaceiro, ludibriador e ladrão. Tudo isso se fala que Jacó era. E por muitas vezes se pregou isso em Brasilândia. E isso me agoniava. Porque Jacó não era nada disso, irmão. Esse estigma que se dá a Jacó, que se atribui a Jacó, não tem respaldo bíblico. Não tem apoio bíblico. Se estão pregando algo contra Jacó, o mal difamando, sem nenhum apoio bíblico. Precisamos ler a Bíblia e entender. Jacó comprou a primogenitura que podia ser vendida. Podia se desfazer da primogenitura. Jacó comprou. O nome Jacó não quer dizer enganador, trapaceiro, não. Para ninguém querer ser chamado de Jacó. Para ninguém querer ser Jacó na igreja. O nome Jacó foi dado porque ele saiu agarrado no calcanhar do seu irmão quando a sua mãe deu à luz. Que quer dizer suplantador. Aquele que sobressai, aquele que excede, aquele que usa de subterfúgio. Mas nunca enganador. Porque o nome da pessoa tinha muito a ver com o que ela era, com o que ela iria fazer. Uma mãe jamais daria um nome a um filho que tivesse o significado de trapaceiro, trambiqueiro, enganador, mentiroso e ladrão. Não, irmão. O nome, quando se dava a alguém, tinha muito a ver com o que ele fez ou com o que ele ia fazer. E quando Jacó nasceu, o que foi que ele fez? Ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Então disse, por isso se chamará Jacó. Mas se prega tanto que Jacó quer dizer enganador. Não, irmão. Jacó não era enganador. No caso de Isaac, foi por indução da mãe. Muito temeroso, ele disse para a mãe que o pai dele iria apalpar, iria ver que ele não era Esaú. E ele ia ser tido aos olhos de Isaac, seu pai, como um enganador. Então ele não era enganador. E que em vez de bênção, ele ia ser amaldiçoado. Está vendo o temor de Jacó? Ele era temente, irmão.
Jacó era homem de Deus, era um menino de Deus. Ele não era enganador, não era mentiroso, não era trapaceiro, não era ludibriador, ele não era ladrão, ele não era nada disso, irmão. Para se estar pregando, se pregar, hostilizando, difamando, mal difamando Jacó, lhe atribuindo um estigma que não é dele. Ele era temente, ele temia ser tido aos olhos do pai dele como um enganador. Mas por obediência à sua mãe, ele se deixou levar e partiu para tomar posse da sua bênção, que ele já tinha comprado do seu irmão. Quando tudo aconteceu, que Esaú chegou para receber a bênção do pai, o pai falou: quem é tu? Eu sou Esaú. Mas quem é aquele que veio e tomou a bênção? Então Esaú caiu em si. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha vendido, ele queria enganar o irmão dele. Quem queria enganar? E era Esaú enganar a Jacó, não sendo fiel na venda da primogenitura. Mas a mãe de Jacó, com esperteza, induzindo Jacó também a esperteza, tomou posse da bênção que era dele. Por direito era dele, que ele comprou, com juramento. Então, quando Isaac disse para ele que o irmão dele veio com subtileza, esperteza, e tomou posse da bênção, então ele diz: não é por isso mesmo que o seu nome é chamado Jacó? Pois por 2 vezes me enganou. Olha aí. Não é que Esaú quis dizer que o nome de Jacó quer dizer enganador. Mas ele falou que Jacó, não é o nome dele chamado Jacó. Foi quando Isaac falou que ele veio com subtileza. O nome de Jacó quer dizer suplantador, que quer dizer aquele que usa de subterfúgio, de subtileza. Foi o que ele usou para tomar posse da bênção. Mas não é que o nome dele, Jacó, quer dizer enganador, não. Aí que ele complementa dizendo, não é por ele ser, o nome dele ser Jacó, que quer dizer esperteza, aquele que quer estar sempre à frente, aquele que usa de subterfúgio. E por isso 2 vezes ele me enganou. Primeiro comprou minha bênção, comprou a primogenitura e agora tomou a bênção. Então, irmão, Jacó não era nada disso, para se pregar tanto contra Jacó e se cantar tanto nos hinos contra Jacó. Então eu tomei a preocupação de trazer uma palavra conscientizando a igreja dessas verdades, combatendo essas mentiras cantadas e pregadas. Mas parece que eu não agradei, segundo a interpretação dos irmãos, até mesmo ao pastor da igreja, pela reação que o pastor manifestou. Pois o pastor já tomou o microfone, ele pegou, assim que eu desci, ele tomou posse do microfone e já foi falando que o culto de doutrina, irmão, é na terça-feira. Vamos vir para o culto de doutrina, para a escola dominical, porque aqui a gente ensina. Porque hoje é culto público e tem pessoas que não são crentes, que precisam ouvir a palavra de Deus. Como que se doutrina não fosse também para quem não é crente? Como que se doutrina é somente para crente? Quem disse isso? Aonde está na Bíblia que doutrina é só para crente? Aonde está na Bíblia que doutrina é somente para os cristãos? Em lugar nenhum na Bíblia. Não está isso escrito na Bíblia. Pois bem, eu comentei também sobre um hino que uma irmã cantou, de uma dupla de cantoras, dizendo que Davi era sem formosura, sem aparência e sem estatura.
e que Davi tinha tudo para dar errado. Esse hino. Querendo dizer que ele tinha tudo para dar errado. Porque ele não tinha aparência, ele não tinha boa presença, ele não tinha estatura em relação aos seus irmãos, que eram bonitos, que eram altos, que eram corpulentos. Isso na interpretação desse hino e de algumas pregações com relação a Davi, nesse mesmo texto que nós já ouvimos muito ser pregado, que não condiz com a palavra de Deus. Mas ouvindo esse hino e chegando em casa, pondo no YouTube e ouvindo mais, eu vi a barbaridade que esse hino não é a irmã que cantou na nossa igreja. Não. De maneira nenhuma, irmão. Eu nem citei o nome da irmã. Mas o hino não foi a irmã que compôs. Não foi a irmã que escreveu. A irmã simplesmente cantou um hino de uma cantora que está cantando por aí, que tem até CD gravado. E ninguém combate. Quando se canta isso na igreja, deixa passar ileso. Ninguém toma uma atitude para combater só porque a irmã está ali. Quer dizer que o respeito à irmã que está ofendendo a palavra de Deus, que está dizendo algo em nome de Deus que a palavra de Deus não diz, é maior do que defendermos a palavra de Deus? Está errado, irmão. Isso é covardia. Isso é ser muito covarde. Você ouvir a irmã cantar isso, ou cantar qualquer outra coisa, ou pregar, que fere a veracidade da palavra de Deus, que contradiz a verdade da palavra de Deus, e você não tomou uma atitude ali na hora para rebater, para combater, para que a igreja não saia dali tendo aprendido aquilo que é errado em nome de Deus. Isso é covardia. É como eu disse, a frase de um certo escritor, que o cão, ele late quando vê o seu dono sendo agredido. Eu seria um covarde se eu visse as verdades divinas ser atacadas e eu ficasse calado, não fizesse nada para defendê-la. Eu seria um covarde. Então é ser covarde. Se você ouvir, se você vê alguém contrariando a palavra de Deus, falando algo que contradiga a palavra de Deus e você não defende. Pois bem, irmão, são esse o hino. Eu então tomei a liberdade de trazer a verdade da palavra de Deus, contrariando esse hino que está sendo cantado dessa cantora. Que ela diz que Davi era sem aparência, sem formosura e sem estatura. Que ele tinha tudo para dar errado. E não é verdade, irmão. Deus não escolhe ninguém sabendo ele que vai dar errado. Deus não escolhe ninguém para dar errado, porque ele escolhe certo. Quando ele escolheu Davi, ele escolheu certo. Davi foi chamado, irmão, quando não era nem nascido. Saul, quando assumiu o governo, em 1095, a.C., Saul assume o governo de Israel. Com 3 anos de governo, Saul foi rejeitado e Davi foi citado. Está no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. Quando ele foi citado pela primeira vez, quando Deus rejeitou a Saul. Deus o rejeitou. Deus o rejeita. Está no capítulo 13, quando ele foi rejeitado. E Deus então cita que já tem se provido de um outro homem
e esse segundo o seu coração, para ser chefe sobre o seu povo. Está no capítulo 13 de 1 Samuel, no versículo 14. Ali Deus já chama Davi. Faltava ainda 7 anos para ele nascer. Mas Deus já o tinha citado. Rejeita Saul e já escolhe Davi. Já escolhe Davi. Davi nasce. Entre os seus 14 a 17 anos, Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, o belemita, para entre os filhos de Jessé escolher um homem para que fosse o rei de Israel. Samuel vai até a casa de Jessé. Ali, após passar os seus 7 filhos perante Samuel, e nenhum daqueles 7 Deus tinha escolhido, Samuel pergunta se já tinha acabado os mancebos. Então eles dizem, ainda falta um menor. Essa expressão menor que muitos pregadores têm tomado para poder dramatizar, para poder sensibilizar a igreja, dizendo que se estão te considerando menor, te humilhando, te colocando lá embaixo, saiba que Deus vai te exaltar. Não, irmão. Quando os irmãos dele aqui falou que faltava um menor, é porque de fato ele era o menor. O menor aqui era literalmente, não era desprezando Davi. Porque eles eram bonitos, eles eram corpulentos, eles tinham estatura, e Davi era anão. Não, irmão. Eles estavam falando aqui literalmente, ainda falta o menorzinho, o caçula. Ele tinha entre 14 a 17 anos de idade. Era menor, era uma criança, era um adolescente. E quando chama e o traz, a palavra de Deus diz, contrariando esse hino, contrariando o que se está pregando através da música, em nome de Deus. Pois enquanto o hino diz que Davi não tinha aparência, não tinha formosura, nem estatura, a palavra de Deus diz em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo de número 12. Então andou em busca dele e o trouxe. E Davi era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Aí eu pergunto para você, Davi era sem aparência? Davi era sem formosura? Não, irmão. Não era. Ele tinha estatura, que ele era um menino. A expressão menor não é que ele era anão, não é que ele era menor em estatura em referência a seus irmãos, não. É que ele era menorzinho, ele era o caçula da casa. E ele era aqui, ó, ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Então eu não posso ouvir um hino desse ser cantado e eu não me convulsionar dentro de mim, num sentimento de defesa, de zelo para com a palavra de Deus. Mas parece que mais uma vez eu não agradei ao pastor na interpretação daqueles que já me perguntam se eu não assinei a minha sentença. Se já ali não foi cortado o vínculo entre eu e o pastor. Se a partir daquele momento eu não terei mais oportunidade. É o que já estão se interpretando.
pela reação que o pastor esboçou perante a igreja ao pegar o microfone. Atacando-me, dizendo que o culto de doutrina é às terças-feiras, insinuando que eu tomei o lugar dele, tomei aquilo que ele é quem tem que fazer. Eu também citei, em outro caso, a pregação de um irmão, e que antes deles, muitos outros eu já ouvi pregar, falando que o Rio Jordão era como o Rio Tietê. E não é verdade, irmão. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que o Rio Jordão era de água suja, de água barrenta, de água cheia de lama, como eu já ouvi pregadores pregar. O Rio Jordão era o principal rio da Palestina, que nele despontava dois outros rios. O rio, o Mar Morto, o Mar Salgado e o Mar da Galileia. O Jordão ficava entre esses dois rios, que abastecia toda a Palestina. Foi aonde Jesus se batizou. Então, irmão, eu não posso ouvir isso e ficar calado. Mas, lamentavelmente, e é que não deu tempo, senão eu ia falar também do capítulo 3 de Eclesiastes, que se lê tanto em nossa igreja, de que há tempo para tudo debaixo do céu. Tempo de matar, tempo de odiar, tempo de se afastar, tempo de arrancar. Aonde, irmão, que temos que fazer isso? Aí o irmão sobe lá, lê Eclesiastes capítulo 3, e quem está ali fala, mas espera aí, é a palavra de Deus que está falando isso? É Deus que está mandando odiar? É Deus que está dizendo que tem um tempo que os crentes eles têm que ser oscilantes? Ora eles têm que amar, ora ele tem que odiar o irmão, ora ele tem que abraçar, ora ele tem que deixar de abraçar o irmão? Não, irmão. A palavra de Deus não ensina a fazer isso, não. Precisamos entender ali no capítulo 3 de Eclesiastes quem está falando, para quem está falando, para que tempo está falando, em que sentido se está falando. Quem está falando ali é Salomão. É o que ele viu debaixo do sol, no dia a dia dos homens, entre os homens, na vida diária, cotidiana dos homens. Ele viu que havia esse tempo, havia esse acontecer debaixo do sol dos homens. Mas não é que o capítulo 3, as palavras ali foram inspiradas por Deus, não. Salomão, quando ele falava aquilo, ele não estava sob a inspiração do Espírito Santo. Mas o registro da mensagem foi sob a ação do Espírito Santo. Porque nem sempre, irmão, o texto foi inspirado. Aquele que falava não estava sendo inspirado. Mas o registro da mensagem foi inspirada. É isso que nós temos que entender. O que foi inspirado e o que não foi. As palavras não foram faladas com inspiração, mas o registro de tais palavras foi dado com inspiração. Então ali não era Deus que estava mandando nós fazer aquilo. Era o que Salomão presenciou debaixo do sol dos homens. Mas o que Deus quer é que nós amemos a todo tempo. É que nós abracemos a todo tempo. É que nós nos acheguemos ao irmão a todo tempo. O tempo de Deus é de amarmos sempre.
é de nos achegarmos sempre, é de abraçarmos sempre, é de estarmos em paz sempre. Esse é o tempo de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Mas como não houve tempo, então eu não pude tratar também desse assunto que estava no meu coração e fazia parte daquilo que eu iria pregar. Um outro assunto também que eu iria trazer é o hino que as irmãs cantam, onde fala que eu não vi Davi pulando quando ele matou um urso e um leão. Você acha, irmão, que um homem, um menino que enfrenta um leão com as mãos, um menino que enfrenta um urso com as mãos e os mata, você acha que ele não se alegrou? Você acha que ele fez isso com as mãos e ele não extravasou de alegria? A não ser que ele entendeu que aquilo ali foi dele mesmo e não uma força sobrenatural de Deus. Mas eu creio que não. Eu creio que Davi entendeu que aquela força para matar um urso e matar um leão com as mãos foi o Deus Todo-Poderoso. Então ele vibrou de alegria, sim. Eu creio nisso. O hino também diz que eu não vi Davi pular de alegria quando matou um gigante. Você também acha que não, irmão? Você acha que Davi, quando venceu um gigante, um menino, venceu um gigante de quase 3 metros de altura, com uma funda, uma pedra, um gigante que estava desafiando todo o exército de Israel, homens valentes, homens de guerra, homens corajosos, sendo amedrontado por um só homem. De repente aparece um menino oferecendo-se para lutar contra um gigante, um homem de guerra, e ele o vence com uma pedra. Você acha que Davi ficou inerte? Você acha que ele não vibrou? Você acha que ele não pulou de alegria? Não, irmão, pulou. Pulou. É que a Bíblia não registra, mas ele pulou. Ah, mas o hino diz que eu vi Davi pular de alegria quando ele entrou na cidade com a arca. Irmão, se nós formos ver, a Bíblia, ela registra Mical zombando do seu marido. O teor da mensagem aí não é Davi pulando, mas é a mulher dele zombando dele. Quando viu, bailando. Não é nem dançando como querem aqueles que gostam de dançar na igreja. Ele estava bailando. Ele não estava dançando como alguns pastores querem, como alguns pastores desejam, porque eles querem uma igreja que dança. Eles querem uma igreja que rebola, que mexa os quadris com os hinos. Então eles interpretam bailando com dançando. Irmão, se aquilo que Davi dançou fosse dançado hoje nas danceterias, todo mundo ia ao riso, todo mundo ia às gargalhadas, viu? Ia às gargalhadas. Então o
que traz ali o assunto é que Mical, a esposa de Davi, zombou dele. A sua mulher zombou do seu marido. E se nós for ver depois, teve consequência. Ela ficou estéril. Ela não pôde ter filho. Viu, irmão? Porque, irmão, pular de alegria, com toda certeza Davi pulou lá quando matou o leão e o urso. Com toda certeza Davi pulou lá quando matou o gigante. Ele vibrou. Ele pulou de alegria. Viu? Com toda certeza, irmão. A razão de lá não falar, mas nós entendemos que houve uma verdadeira alegria lá no arraial de Israel. Houve uma grande alegria lá, quando ele matou o leão e matou o urso com as mãos. A não ser que Davi não entendeu aquilo como uma ação sobrenatural de Deus na vida dele. Mas eu creio que ele era crente, viu? Era um homem segundo o coração de Deus. Então ele entendeu que aquilo ali foi uma força sobrenatural do Espírito de Deus na vida dele. Então ele pulou de alegria, ele vibrou de alegria. Viu? Bailar, irmão, que quer dizer dançar, mas que não é essa dança que se dança hoje sensual aí, que dança até em nossas igrejas quando está cantando um hino. A irmã está na nossa frente e está mexendo os quadris para lá e para cá, mexendo as cadeiras, dançando. Não é essa dança sensual, erótica, que se dança hoje não. Viu? Bailar, o que Davi fazia, quer dizer oscilar para lá e para cá. Não ficar reto. É oscilar o corpo para lá e para cá, tremer. Viu? É isso que quer dizer a palavra bailar, dançar. É totalmente diferente da dança de hoje. Que se fosse dançar o que Davi dançou, seria motivo de falar que ele estava doido, que ele foi visto aos olhos de Mical como um doido, como um desnudo. Ela então foi amaldiçoada, ficou estéril e não pôde ter filho. Mas mais uma vez, o irmão Joel não agradou. Mais uma vez o irmão Joel foi mal interpretado, dando a se interpretar mal pela igreja, por alguns irmãos. Porque viram e ouviram o pastor dizer que, sem fazer nenhum comentário, como ele fez das vezes anteriores que o irmão Joel pregou, mas já tomou o microfone e já foi falando que o culto de doutrina é na terça-feira, dando a entender que o irmão Joel doutrinou a igreja e ele não está apto a doutrinar a igreja, e sim o pastor. Aí eu pergunto para você, quem é que disse para você, aonde é que está na Bíblia que é o pastor que doutrina a igreja? Quem disse isso para você, irmão? Aonde está isso na Bíblia, pastores? Que é o pastor que doutrina a igreja? Em nenhum versículo da Bíblia, irmão. Não está em nenhum versículo da Bíblia que o pastor está restritamente a ele doutrinar a igreja. Não está isso na Bíblia. Viu? Porque nós precisamos entender, irmão, que esse dia específico, no caso da nossa igreja, terça-feira, como disse o pastor lá, que é o dia de culto de doutrina, isso é uma imposição dos pastores. Os pastores que determinam o dia para o culto de doutrina. Só que esse culto de doutrina que os pastores determinaram,
Era para tratar de assuntos administrativos. Era para tratar de disciplina de irmão, de colocar irmão em comunhão. Era para tratar das finanças da igreja, relatando à igreja o que não se faz mais hoje, o que entrou e o que gastou, e no que gastou e quanto gastou. O culto de doutrina era isso aí. Era isso, irmão. Era para tratar de assuntos relacionados à administração da igreja, à parte administrativa da igreja. Porque, irmão, doutrina, o que quer dizer doutrina? O que significa a palavra doutrina para estar restrita somente ao pastor e ter um dia específico para isso, não podendo dar doutrina num domingo, numa quinta, num culto público? Não, irmão. Vamos entender o que quer dizer doutrina. Vamos entender o que quer dizer doutrina. Doutrina quer dizer tudo o que é objeto de ensino. Isso é doutrina. Tudo o que é objeto de ensino é doutrina. É aquilo que serve de norma, de regra. Isso é doutrina. Mas o culto de doutrina que se estabeleceu na igreja era para tratar da parte administrativa, nesses quesitos que eu citei. Tratar de irmão em pecado, e assim por diante. Mas no que diz respeito a ensinar, não, irmão, isso aí é para toda a igreja, é para todo irmão. E não está restrito somente a quem é crente. De maneira que o que eu preguei ontem, tinha pessoas que não eram crentes, e no entender do pastor, e como interpretou alguns irmãos, os pecadores, os ímpios, não crentes que ali estava, não era para estar ouvindo aquilo ali. Ora, irmão, eu não falei nada demais, eu não preguei nada demais. Eu simplesmente falei que se Jacó era tudo aquilo que se atribui a ele, mas ele estava no céu. E Deus não tem parte com o crente que tem todas essas más qualidades que se atribui a Jacó. O pecador não tem que ouvir isso. O não crente não tem que ouvir isso que se pregou ali? Tem, irmão. Tem sim. Culto de doutrina é uma determinação do pastor da igreja, do ministério, aonde um dia na semana se trata dos assuntos administrativos. E na verdade, irmão, era tão sério que só entrava quem era batizado nas águas. Quem não fosse batizado, que não se faz parte de membro da igreja, não entrava. Porque ia tratar de assunto referente ao corpo da igreja. Mas no que diz respeito à doutrina, como ensino, como tudo que é objeto de ensino da palavra, irmão, não está restrito só ao pastor, e nem tem dia específico. Todo dia é dia de doutrina. Todos os dias é dia de se doutrinar, irmão. Quer a crente, quer a não crente. Porque estamos ensinando a palavra de Deus. Olha, irmão, em Marcos, no capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículo de número 27, o que é que está escrito lá? Marcos capítulo 1, versículo 27. O que é que diz? E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto?
Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Está vendo, irmão? Quando Jesus fez isso, irmão, curando o endemoniado de Cafarnaum, olha, irmão, Jesus não estava na igreja, dentro do templo. Ele não estava em um dia de terça-feira, um dia específico para se dar doutrina. E não tinha somente crente lá onde ele estava dando essa doutrina, que o povo até ficou admirado. Ele estava a céu aberto, ao ar livre. Jesus estava dando doutrina ao ar livre, irmão. Para crente e para não crente. Para todos que estavam presentes, Jesus estava dando a sua doutrina. Não é exclusivo de um dia de terça-feira, ou de um dia qualquer da semana que estabelece o ministério. Não é restrito somente a crente, a doutrina, para se proibir que se pregue em um domingo que se pregou ontem, julgando que era para um culto de doutrina de uma terça-feira. Não, irmão. A doutrina de Jesus, o evangelho, o que se prega é para crente e para não crente. A doutrina de Jesus não é só para crente. Jesus falava aqui, irmão, para a multidão no meio da rua, que ficava admirado, dizendo: que nova doutrina é esta? Que novo ensino é este? Viu? E Jesus responde, diante dessa pergunta que eles fazem: que doutrina, que nova doutrina é esta? Jesus responde, irmão. Jesus responde. Em João capítulo 7, no Evangelho de São João capítulo 7, versículo 16, Jesus lhes responde e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Está aí, irmão. Eles ouvindo a doutrina de Jesus na rua, não estava dentro do templo. Não estava dentro do templo. Não estava em um dia de terça-feira. E não tinha só crente. Eles se admiraram com a doutrina, com o ensinamento. Pois doutrina é isso, é ensino. Aí eles perguntam que nova doutrina é. E aqui em João, no capítulo 7, versículo 16, Jesus responde dizendo: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A doutrina de Deus, os ensinamentos da palavra, do Velho Testamento, do Novo, é de Deus, irmão. É de Deus. No capítulo 5 de Atos, irmão. No capítulo 5 de Atos, os apóstolos foram acusados de encher Jerusalém dessa doutrina. Veja só, no livro de Atos, capítulo 5, versículo 28, olha o que as autoridades religiosas, ou por que não dizer os pastores, olha o que os pastores da época, viu? Disseram aos apóstolos, viu? As autoridades religiosas, os escribas, viu? Os religiosos, os responsáveis pela cópia da lei, pelo ensino da lei, os sacerdotes, viu? Olha o que eles disseram para os apóstolos, quando eles doutrinavam em praça pública.
quando eles davam doutrina em praça pública. Não estava dentro do templo, não tinha somente crente, e não foi em um dia específico, mas todos os dias eles estavam lá na praça doutrinando, dando doutrina, pregando a doutrina de Jesus, irmão. Pelo amor de Deus, vamos aceitar, vamos entender a realidade. Doutrina não é para um dia de terça-feira, não é para um dia específico que os pastores especificam. E que não se pode falar no domingo, nem na quinta, nem no dia de sábado. Não, irmão, e não está restrito ao pastor da igreja. Ensinar está determinado a todos aqueles que servem a Jesus, que aceitam Jesus como Senhor e como seu Salvador e faz parte da igreja do Senhor. É obrigação minha, sua, ensinar, doutrinar a palavra de Deus às pessoas. Doutrinar as pessoas, que é ensinando-as. Olha o que os sacerdotes, os pastores falaram para os apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 20. Vamos ler o 27. Vamos ler o 27 até o 29. Olha o que os sacerdotes, os pastores, disseram para os apóstolos. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote, o pastor presidente. Pastor presidente aqui pode ser o pastor presidente, pode ser o pastor presidente do setor, ou pode ser o pastor presidente da congregação. Ok? Vamos colocar assim, o pastor presidente geral das igrejas, o pastor presidente setorial, que dirige inúmeras igrejas naquele setor, e o pastor presidente local, que em muitos casos tem uma, duas subcongregações sob seu liderado, ok? Pois bem, olha o que eles disseram. Não vos admoestamos, nós expressamente, que não ensinasse, olha, que não doutrinasse, já que doutrina quer dizer tudo o que é objeto de ensino. Não vos admoestamos, nós, expressamente, que não ensinasseis nesse nome, que não doutrinasse no nome de Jesus. Veja só que coisa. Veja. Veja que coisa. Pegaram os apóstolos, não era num dia de terça-feira, que era o dia exclusivo para se doutrinar, mas eles estavam se doutrinando. Não era somente para crente, mas tinha não crente também no culto. E não era dentro do templo, era ao ar livre, em praça pública. Trouxeram ao sumo sacerdote e eles, interrogando, disseram: não vos advertimos, não vos exortamos, não vos admoestamos, nós expressamente, que não doutrinasse, que não ensinasse nesse nome. E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, encheste Jerusalém desse vosso ensino. Então eles não pregavam, não doutrinavam somente para crente, não era somente num dia específico, mas todos os dias do mês, e não era dentro do templo, era em qualquer lugar, em praça pública, que ele doutrinava. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Está aí, irmão. Mais é importante obedecer a Deus do que aos homens. Irmão, se é para o irmão Joel ser retaliado
ter assinado a sentença de morte dele no dia de ontem, pelo que ele pregou, pelas verdades que ele com verdade pregou, e muitos até gostaram, mas lamentavelmente o pastor deu, pela sua maneira, a interpretar que ele não gostou, dizendo à igreja, uma direta para o irmão Joel, que o culto de doutrina é nas terças-feiras, querendo dizer que o irmão Joel doutrinou a igreja, fazendo aquilo que não era para o irmão Joel, mas era algo restrito ao pastor. Se o irmão Joel com isso assinou a sua sentença, amém. Mas o que me importa é obedecer a Deus, irmão. E eu fiquei tão alegre, depois que o pastor falou aquilo, que o culto de doutrina é nas terças-feiras. Eu me alegrei porque quando o culto terminou, um irmão veio a mim e falou para mim o seguinte: eu senti que você ia pregar. Eu não quis te falar, mas eu já sabia. No meu coração Deus já tinha falado para mim que você ia pregar hoje. Amém, irmão? Então é de Deus o que eu preguei. Porque eu pensava em mudar a mensagem, que eu há muito vinha orando e pedindo a Deus que em nenhuma oportunidade eu ia trazer esse esclarecimento, refutando essas mensagens contrárias ao que a Bíblia prega. Mas eu não mudei. E aí eu vejo o irmão falar para mim que ele tinha sentido no coração dele que eu era quem ia pregar. Ele não me falou, mas ele já sabia que eu ia pregar. Amém, glória a Deus. Então foi de Deus. Então importa obedecer a Deus e não aos homens. E não aos homens, irmão. Atos 17, versículo 19. Atos 17, 19. Olha o que disseram desta feita a Paulo. A Paulo. Veja bem. Paulo estava no Areópago. Ele estava no Areópago. Viu? Aonde se sacrificava e se oferecia a divindade, sacrifício às divindades. E lá não tinha somente crente. Viu? Lá não tinha só crente. Não era um dia específico para se doutrinar. Viu? E não era no templo. Viu? Não era no templo. Ok? Pois bem, o que é que disseram para Paulo? O que disseram para Paulo? Disseram para Paulo o seguinte: e tomando, o levaram ao Areópago. Paulo tinha pregado na rua. Ele tinha dado doutrina para todos na rua, não só para crente. Então, ouvindo a doutrina de Paulo, os ensinamentos de Paulo, pegaram Paulo e levaram Paulo ao Areópago. Levaram Paulo ao Areópago. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Olha aí. Olha aí, irmão. Então, irmão, culto de doutrina, que é para se tratar da parte administrativa, da parte disciplinar de irmãos, de pôr em comunhão, de pecados, tem que ter sim um dia específico como se tinha.
Mas no caso de culto de doutrina é todo dia, irmão. Todo culto é de doutrina. Todo culto cabe-se doutrinar, ensinar, irmão. Desde o momento que se está pregando, se está ensinando, se está doutrinando. Eles queriam saber que doutrina é essa que Paulo estava pregando na praça. Então levaram ao Areópago, onde Paulo aproveita a oportunidade para falar de um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Viu? Então, irmãos, está aí. Jesus doutrinava na rua, todos os dias, para crente e não crente. Doutrina não é só para crente. Doutrina é para crente e não crente. Agora, os assuntos administrativos, disciplinar irmão porque pecou, a parte financeira da igreja entrou tanto, foi gasto com isso, tem tanto. Tem que ter um dia específico, um culto específico para esses ensinos para a igreja. Tratar de assuntos relacionados à parte interna, administrativa, aí sim, irmão. Era isso que a igreja fazia. Mas no que tange respeito a doutrinar a igreja ensinando, é todo culto, irmão. É para crente e não crente. Irmãos, aquilo que nós não pregamos em nossos cultos, porque tem não crente, a televisão ensina, a mídia ensina, torcendo a palavra de Deus. Não, irmão. Culto de doutrina é todo culto. Todo culto é culto de doutrina. Você não vê isso de culto de doutrina na Bíblia. Você não vê isso na Bíblia. Isso foi uma determinação do ministério. Mas no princípio nem era assim. Irmãos, o texto que nós lemos, os irmãos ouviram o que fala. O texto que nós lemos para base para essa reflexão, os irmãos meditaram bem no que fala ali. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, no versículo 26. Os irmãos leram direitinho, veja bem o que diz. Veja. Que farei, pois, irmãos? Uma pergunta. Que farei, pois, irmãos? Estava vendo, se você for ver, nos versículos anteriores, estava tendo uma desordem no culto. Estava tendo uma falta de ordem no culto. Se você ver os versículos 25 para trás, você vai ver que estava havendo uma desordem no cultuar, no fazer o culto. Ok? Então, no versículo 26 para frente, Paulo em Jesus ordenando a Paulo que ensinasse, ele está falando o seguinte: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Olha aí, é uma pergunta. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, louvor, tem doutrina, ensinamento da palavra, como preguei ontem no domingo, onde tinha crente e não crente, não era um dia de terça-feira. Tem revelação, tem língua, tem interpretação
tudo para a edificação. Tá aí, irmão. Quando vos ajuntai, irmãos, aonde nós nos ajuntamos, tem isso. Tem o louvor, tem a doutrina, que é o ensinamento, não é especificamente do pastor, restritamente ao pastor doutrinar a igreja, não é. Viu? Não é. Não é algo restrito do pastor. E quem fala isso é a palavra de Deus e está aqui, você está vendo. Ok? Mas todas as vezes, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Em todos os nossos ajuntamentos, em todos os nossos cultos, tem que ter isso. Não pode restringir a doutrinar simplesmente para um dia de terça, que é o dia estabelecido na nossa igreja. Não, irmão. Sempre que nos ajuntamos, vai ter doutrina, ensino. É a palavra de Deus, é Deus quem está falando isso, irmão. Não é o pastor local, o pastor setorial, nem o pastor presidente. É Deus quem está falando isso. Então não se pode restringir, limitar, proibir, achar que é algo restrito só do pastor. Não! Doutrinar a igreja, ensinar a igreja, é de uns para com os outros, é de todos nós. Para encerrarmos, o que Jesus disse no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 28. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 28, versículo de número 18. Olha o que Jesus disse. Vejamos se está restrito a um dia específico da semana e não pode ser outro dia. Vejamos se está restrito somente ao pastor. Vejamos se está restrito somente dentro do templo. Vejamos se está restrito somente para crente, só se tiver crente no culto. Vejamos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. O Evangelho é de Jesus, escrito por São Mateus, o apóstolo. Capítulo 28, versículo 18, que diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é Jesus que está ordenando, é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Ele acaba de ressuscitar e aparece aos 11 discípulos. Veja bem, aos 11 discípulos. Veja. E ele diz, portanto, ide, ensinai todas as nações. Veja, ide, ensinai todas as nações. Ou seja, ide, fazei discípulo, fazei discípulo. Veja, de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação do século. Amém. Doutrinar a todas as nações. Doutrina é para o crente e para o não crente. Não se pode deixar de falar algo que Deus colocou em seu coração no culto, porque tem pessoas não crentes ali. Não, irmão. Não, se eu vou dizer para o crente que o sexo fora do casamento é pecado, eu tenho que dizer com o não crente ali dentro do templo. Dentro do templo, irmão. Doutrina é para crente e não crente. Quem diz isso é a Bíblia, é a palavra de Deus, é Jesus. Então, irmão, se o irmão Joel assinou a sua sentença de morte, pelo que pregou ontem, e como se foi interpretado a reação do pastor, diferente das demais, em que o irmão Joel teve oportunidade, que amém, amém, assim seja. Viu? Mas eu preguei a palavra de Deus, eu não sei pregar outra coisa, senão a palavra de Deus. Eu não sei encher linguiça, eu não sei contar historinha de carrochinha, viu? Eu não sei agradar a igreja, viu? Para ser ovacionado, não. Eu prego a palavra de Deus para salvar, para que os que me ouvem sejam salvos pela palavra de Deus. Viu? Então fique assim o interpretado os irmãos. Viu? Assim seja. Mas foi isso aí que o irmão Joel pregou para a glória de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe e assim seja o nome do Senhor engrandecido. Amém e amém.